Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, meu nome é Mariana Cavalcante Pedrosa, eu sou médica ginecologista e obstetra com título de especialista em ginecologia e obstetrícia e estou aqui com as mastologistas do Centro de Doença das Mamas, doutora Alessandra Matuzzi Fornazari e doutora Maíra Doria, e este é o podcast SOGIPA. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é tema no consultório, a gente acaba se deparando com ele e isso acaba trazendo muitas dúvidas e questionamentos. Pacientes com histórico familiar de câncer de mama precisam iniciar o rastreamento antes dos 40 anos? Se sim, quais exames devemos pedir? E essas mesmas pacientes, quando elas chegam na idade da menopausa, elas têm uma indicação de fazer reposição hormonal, tem contraindicação? A gente tem algum perfil de segurança para essas pacientes? Doutora Maíra, quem são as pacientes de alto risco e como identificar quem deve começar a fazer os exames antes dos 40 anos? Então, Mariana, acho que essa é uma das perguntas mais importantes, porque é uma situação muito comum para o ginecologista. Essas pacientes com 20 e poucos anos, elas não vão no mastologista, dificilmente vão. As pacientes que vão chegar para a gente são aquelas que já começaram a fazer o rastreamento, a gente vê alguma alteração, e daí ela vem para o mastologista e a gente descobre que às vezes ela já precisava ter começado até antes dos 40 os exames. Então, é papel do gineco identificar quem são essas pacientes para encaminhar para o mastologista e ter uma orientação e às vezes começar os exames antes. A gente tem tantas pacientes que têm uma história familiar importante, então principalmente aquelas que têm mulheres da família com câncer de mama antes dos 50 anos, isso sempre tem que chamar a nossa atenção. Câncer de mama em homem, que é raríssimo, mas sempre tem que chamar atenção para alto risco. Câncer de ovário, câncer de pâncreas e câncer de próstata metastático. Sempre que a gente tem isso na história familiar, que vai fazer parte da anamnese no consultório, tem que acender uma luzinha de pensar, talvez essa paciente seja alto risco e encaminhar. Tem situações mais raras de pacientes que tiveram uma irradiação torácica entre os 10 e 30 anos para tratamento de linfoma, que também daí vão entrar como alto risco e também precisam ser encaminhadas. Certo. Se a gente se depara, então, com uma paciente que tem um alto risco para câncer de mama no consultório, e digamos que ela tenha tido uma mãe que teve um câncer com 40 anos, qual a idade que ela deve iniciar o rastreamento? Eu já vou emendar, então, a pergunta com a doutora Alessandra. Qual a idade e quais exames ela deve realizar, quais exames a gente deve solicitar para essa paciente? Então, na verdade, os exames e a idade que ela deve começar a fazer esse rastreamento vai depender muito realmente do histórico familiar. E se tem alguma mutação genética na família. Então, que nem você deu o exemplo, se a paciente teve a mãe com câncer de mama aos 40 anos, a gente tem que começar esse rastreio 10 anos antes. Na verdade, é 10 anos antes do familiar mais novo que teve o câncer. Então, se a mãe teve, por exemplo, câncer com 45, mas a avó teve aos 40, ela também vai ter que começar o rastreamento aos 30 anos. E se a paciente sabe que tem alguma mutação genética, que também nessas pacientes de alto risco, às vezes é feita uma avaliação genética com um geneticista e ela tem uma mutação, alguns exames podem começar até um pouco antes, com 25 anos, tá? Então, é muito importante, quando tem esse histórico familiar, a partir dos 25 anos, o gineco já orientar essa paciente a procurar um mastologista para fazer o exame clínico anual, e daí ele vai definir qual exame será feito e com que frequência, né, com que periodicidade e a partir de que idade. Dentro dos exames, inclui sempre a mamografia, né? A mamografia ainda é o principal exame para rastreamento de câncer de mama. E nessas pacientes de mais alto risco, a gente pode associar a ultrassonografia mamária ou, idealmente, a ressonância, tá? Nem sempre, né, a gente tem acesso à ressonância, então. Mas quando sempre que é possível, ele é um exame mais sensível e mais específico para diagnosticar do que o ultrassom. Só que não deve ser excluída a mamografia. Isso é uma coisa que as pacientes geralmente falam para a gente no consultório, às vezes falam para vocês também, né, para os ginecos no consultório. Ah, mas eu já faço a ressonância, que é um exame muito mais completo, né? Eu preciso mesmo assim fazer a mamografia?
E sim precisa, né? Porque a mamografia é o único exame que mostrou redução do risco de morte por câncer de mama. Então, ela tem que ser feita, né? Muita paciente se questiona, mas minha mama é densa, eu tenho que fazer mamografia? Se você tem um histórico familiar importante, uma mutação genética, você tem que começar esse exame antes, mesmo, né, sendo mais jovem, porque algumas microcalcificações, algumas alterações só são vistas na mamografia. Tem coisas que nem a ressonância vê. Então, por isso que é importante sempre associar esses dois exames. Certo. E me conte uma coisa, doutora Maíra. Igual a doutora Alessandra acabou de comentar, se eventualmente a gente sabe que a paciente tem mama densa, isso a gente pode considerar como um fator de risco? O que que vai mudar para essas pacientes? Isso também é algo que o gineco pode identificar e deve, na verdade, no consultório. Quando você pega o laudo de mamografia e olha a imagem, mas lá no laudo vai estar escrito se é uma mama padrão C ou padrão D, que são considerados mamas densas, ou A e B, que são as mamas lipossubstituídas. A mama densa, ela vai ter duas coisas importantes, assim. Uma é que realmente, como ela tem muito parênquima mamário, vai ficar um tecido mais branco mesmo na mamografia. E isso dificulta, porque o nódulo também vai aparecer branco, então ela vai reduzir a sensibilidade da mamografia. E a outra questão é que ela é mesmo um fator de risco. Ter mama densa está associado a um risco relativo a aproximadamente de 2 vezes de desenvolver um câncer de mama em relação a quem não tem mama densa. Então, a gente tem esses dois fatores, e daí, para essas pacientes, não quer dizer que elas não vão fazer mamografia, como a Alessandra disse. Elas devem fazer, carcinoma in situ de baixo grau, aparece como microcalcificação, só vai ser visto na mamografia, mas elas têm que sempre complementar. Então, são as pacientes que você vai pedir mamografia e ultrassom anualmente para aumentar a sensibilidade do seu rastreamento. E daí, nas mamas extremamente densas, o que mudou agora nas recomendações do ano passado é que para as mamas tipo D, que é a extremamente densa, é recomendado fazer ressonância a cada 2 anos. E daí isso muda também. E, doutora Maíra, só para tirar uma dúvida, assim, que às vezes a gente tem essa dúvida que a paciente traz para a gente no consultório da gineco, é uma paciente jovem que muitas vezes a gente não vai conseguir ter, pode vir com uma classificação categoria 0 numa mamografia. Já seria uma medida nossa, uma conduta nossa, solicitar junto com a mamografia de primeira já um ultrassom associado ou não? Eu esperaria ver a mamografia, caso venha inconclusivo, daí sim eu associo um novo exame. Então a recomendação, se você for ver a recomendação do Colégio Brasileiro, é que o ultrassom ele vai ser um exame complementar, ele não é de rastreamento, mas tem várias situações que eu vou usar esse exame, que é um ótimo exame também, para complementar a minha mamografia. Então, para as pacientes de alto risco, para as pacientes de alto risco que não possam fazer ressonância, para aquelas com as mamas densas, a gente vai usar o ultrassom também. Então, e uma coisa importante, né? Uma mama super densa que você não veja nada na mamografia, teoricamente você não pode classificar ela como BIRADS 0. Você vai colocar ela como BIRADS 1, porque você não está vendo nada de alterado, mas vai colocar ali no teu laudo que isso pode diminuir a sensibilidade da mamografia. E é algo que a gente costuma pegar bastante, né? Sim, mas não é Numa o que é categoria. recomendado pelo BIRADS, se você for ver. Aham. E é algo que a gente costuma ver, né? No consultório vem categoria 0, até às vezes vem sugerido seguir a Fazer o investigação. ultrassom. Uhum. Aham, aham. Bem bacana a gente ter essa discussão, que é algo que é frequente, né? Exato. E, doutora Alessandra, a tomossíntese tem um papel em que momento? O que é? Quando solicitar? O que que você pode dizer para a gente sobre esse exame? Então, a tomossíntese mamária é um exame que até muitos ginecologistas às vezes nem sabe o que é direito, né? Nunca ouviu falar porque não está na rotina de solicitar de exame de rastreamento. Mas ela nada mais é do que uma evolução da mamografia. Então, ela é realizada de forma semelhante à mamografia, então é feita a mamografia em 2D, só que além dessa imagem única da mamografia, quando você comprime a mama, são feitas múltiplas imagens que são captadas em vários ângulos dessa mama. Então, você acaba reduzindo aquela sobreposição do tecido que às vezes acontece em mamas mais densas, né, mamas que não são tão lipossubstituídas. Quando a gente faz uma compressão única, fica um exame 2D,
pode aparecer aquelas áreas de assimetrias, então que um lado da mama capta um pouco mais de parênquima do que o outro e pode gerar alguma dúvida. Então a tomossíntese ela vai ajudar nesses casos, porque como faz vários cortes da mama, acaba diminuindo essa sobreposição ali do parênquima. E acaba sendo também um pouco melhor para as mamas densas. Então, até no ano passado, o Colégio Brasileiro de Radiologia, ele atualizou, junto com a Febrasgo, que é a Sociedade Brasileira de Masto, eles atualizaram as recomendações de rastreamento do câncer de mama e eles passaram, sim, a indicar a tomossíntese mamária junto com a mamografia sempre que disponível. Então, não é que não é feita a mamografia, é como se fosse uma mamografia mais moderna, digamos assim, um pouco mais evoluída. O único problema é que esse exame, a tomossíntese, ela ainda não está liberada no rol da ANS. Então, as operadoras de saúde, elas não são obrigadas a cobrir esse tipo de exame, né? Então, muitas vezes, você não consegue acessar, as pacientes não conseguem acessar a tomossíntese. Mas tem muitos locais, né, centros de imagem, que às vezes no Outubro Rosa fazem a tomossíntese junto. Então, talvez nessas pacientes, assim, de mais alto risco, vale a pena, né? Às vezes tentar, se possível, sempre fazer a tomossíntese, porque na verdade é a nova recomendação atualmente. Então, num consultório nosso, assim, da ginecologia, se eu tiver diante de uma paciente de alto risco e eu tiver a possibilidade de solicitar a tomossíntese, hoje em dia é uma indicação. Sim, ela é melhor do que a mamografia. E a Uhum, uhum. recomendação é mais da idade que começar, semelhante à mamografia, né? Então, paciente de baixo risco para rastreamento normal aos 40 anos, e se tem algum outro risco familiar, que nem a gente começou, às vezes começar um pouco mais cedo. Certo. E hoje em dia a gente tem falado muito do momento do climatério, da menopausa, né? Tá muito em alta até no público leigo falando. E acho que agora é um momento muito oportuno da gente discutir, principalmente que é uma dúvida muito frequente entre as pacientes, que elas trazem essa dor, essa angústia. Por exemplo, essas pacientes que têm um alto risco, que a gente já sabe, fez anamnese, atendeu já uma paciente que está acompanhando com a gente, tem um maior risco de câncer de mama. É seguro fazer a terapia de reposição hormonal nessa fase da vida da mulher? Não é? Qual seria a indicação? Tem uma segurança? Quais são as indicações hoje em dia que a gente tem para essas pacientes? Não sei se a doutora Maíra, a doutora Alessandra querem discutir um pouquinho sobre essa questão. Também acho que essa é uma ótima questão, porque é muito frequente, às vezes eu vejo pacientes que chegam no consultório, já passaram do momento de climatério, dos sintomas mesmo, e falam, eu nunca fiz reposição hormonal porque minha tia teve câncer de mama, e daí nunca me indicaram, porque daí aumentaria meu risco, e eu sou alto risco, e às vezes a pessoa não tem noção de qual que é esse risco que ela tem. Às vezes até o ginecologista fica realmente com medo, né? Será que essa é uma paciente que dá para prescrever reposição ou não? Tem que ter um pouco mais de cuidado. E daí, para essas pacientes de histórico familiar, para câncer de mama, de ovário, eu acho que é muito válido passar numa consulta com o mastologista por dois motivos, assim. Eu normalmente faço um cálculo de risco, existe o Can-Risk, que é tem na internet normal, e você consegue colocar os hábitos de vida daquela mulher, a idade da menarca, os filhos, se ela usa álcool com frequência, se ela usou anticoncepcional por quanto tempo, tudo. E a história familiar. Então você vai ter um risco basal dessa mulher. Então, digamos que ela tenha lá um risco de 18% de desenvolver um câncer de mama até o final da vida. E a população em geral é em torno de 11, 12%. Então, ela tem um risco um pouco maior. Ela é considerada um risco moderado. E você consegue simular. Se eu fizer reposição hormonal por 5 anos com terapia combinada, você consegue colocar até o que você vai usar de reposição hormonal. Ser bem detalhista, assim. Isso vai aumentar para 20%. Então, daí ela consegue ter uma noção do que é esse aumento de risco que ela vai ter e pesar. Eu tenho poucos sintomas, eu realmente não quero correr risco nenhum, não vou fazer. Ou, não, eu considero que isso é pouco e para os meus sintomas é importante que eu faça a reposição nesse momento. Então, talvez ela faça de uma forma mais tranquila. E o outro ponto que eu acho às vezes, são pacientes que têm indicação de fazer um teste genético. Porque daí, se ela é um BRCA1, BRCA2 mutado ou outra mutação de alta penetrância, o risco dela não é 18, o risco dela é 70.
E daí a conversa é outra conversa, né? A gente tem mastectomia profilática, indicação de outras coisas, porque o risco dela é muito mais avançado, né? E uma Uhum. coisa que a gente vê no consultório também, não sei se a Alessandra quer conversar um pouco disso, porque até um tempo atrás, quando surgiu o estudo de que até os anticoncepcionais aumentam um pouco o risco de desenvolver câncer de mama, isso também gera bastante dúvida nas pacientes de alto risco e bastante receio mesmo, né? Quando a gente fala dos anticoncepcionais, a mesma coisa que acontece no climatério pode acontecer o inverso no consultório do ginecologista, né? Chega a menina lá com 25 anos. Ah, doutora, minha mãe teve câncer com 50 anos, minha avó teve câncer, eu posso usar uma pílula? Eu tenho muita cólica, muito sangramento, não quero um DIU de cobre, eu posso fazer esse tipo de tratamento? Então, é uma coisa realmente muito controversa, é um medo que as pacientes têm, que às vezes o próprio ginecologista tem também de prescrever. Então, a gente sabe, claro, que o uso do anticoncepcional, ele tem um discreto aumento do risco de câncer de mama. Esse risco, ele acaba sendo proporcional ao tempo que você usa ele, mas é um risco muito baixo, né? Se você pegar pacientes, outras medidas do dia a dia dela, então se ela for obesa, sedentária, consumir álcool, tudo isso vai aumentar muito mais o risco dela ter um câncer do que o próprio uso do anticoncepcional. Né? Tem um estudo publicado no New England com mais de 1,5 milhão de mulheres para avaliar isso, que mostrou que, claro, que dependendo do tempo de uso, vai aumentando esse risco. Mas, por exemplo, o risco vai ser de cada 1,3 a 1,5 casos para cada 10 mil mulheres por ano de uso, né? E também já mostrou que se você para de usar, esse risco ele não vai se prolongar, então não vai permanecer. Então, eu usei pílula dos 25 ao 30. Parei de usar aos 30 anos. Eu não vou ter esse risco acumulado, né, para o resto da minha vida. Então, sempre falo para as pacientes que muitas procuram nós também, os mastologistas, para ver se a gente autoriza fazer um uso de anticoncepcional, que a gente tem que ver risco-benefício. É a mesma coisa na menopausa, né? A gente não pode também ter medo de não usar e também não ter qualidade de vida, né? O paciente ficar com cólica, com sangramento, ou ficar com muito fogacho. Contraindicação absoluta para qualquer tipo de hormônio, essa paciente teve câncer de mama. História pessoal, né? Uma história familiar, uma mutação genética, claro que é aquilo que a Maíra falou, a gente tem que pesar na balança o quanto que vale a pena ou não. Mas se a paciente acha que vale, é possível prescrever com segurança e manter o acompanhamento anual, né, de rotina ou semestral, dependendo da paciente, para acompanhar, né, fazer o acompanhamento de perto para evitar que surja qualquer outra coisa no futuro. E, É, além disso, né, lembrando, desculpa, Maíra, só lembrando também que o anticoncepcional protege contra câncer de ovário, né, também. Então, não é o vilão. As pessoas têm medo de hormônio, né, e até, já foi visto que até o DIU de progesterona, né, o Mirena, o Cailina, também aumenta um pouco do risco. Então, você tem que também falar dos benefícios, né, desses hormônios, porque não, eles não são vilões na nossa vida. ah, com certeza. E uma coisa que eu fiquei pensando que você falou que eu acho que tem que frisar, assim, que o risco, realmente a contraindicação absoluta é quem teve câncer de mama, é história pessoal. E isso tanto faz se ele tinha receptor hormonal positivo ou se era um triplo negativo e tinha receptor hormonal negativo. Por enquanto, a gente não tem segurança nem de colocar um Dilmirena, nem de prescrever qualquer tipo de anticoncepcional hormonal. Essas pacientes realmente o que elas vão poder usar de anticoncepção é o DIU de cobre, que não tem nada de hormônio. Sim. E um Não, último adendo que eu queria comentar sobre os chips da beleza, né? Os famosos, porque isso também a gente não tem polêmico. segurança, os polêmicos, nós não temos segurança nenhuma, né, em prescrever, as sociedades não recomendam, então a gente não tem nenhum estudo mostrando a segurança desse tipo de hormônio, a gente não sabe quanto que aquilo é liberado e absorvido na paciente, então também é muito importante orientar a paciente sobre esses chips que às vezes, né, nessa fase da menopausa ou até antes, elas trazem essas dúvidas para o ginecologista, né, no consultório. Sim. E uma dúvida que eu já tive algumas vezes no consultório, queria aproveitar que a gente está nesse momento aqui falando. Duas pacientes trouxeram essa dúvida para mim, que a mãe tinha mutação genética, ela já tinha iniciado o rastreamento da parte dela, com 20 e poucos anos. Elas sempre questionam se elas têm que investigar a questão da mutação genética, se elas têm que fazer um teste genético, ou se a gente manter um segmento com exame de imagem e tudo mais, seria suficiente, digamos assim. Ah, eu acho que é muito importante investigar. Por dois motivos, assim. Um, que pode vir negativo.
ela tem 50% de chance de não ter herdado essa mutação. E às vezes ela vai ser seguida, inclusive a carga emocional mesmo, de ter uma mãe que tem uma mutação, de pensar, ai, provavelmente eu tenho também, e ficar com aquela carga emocional, ai, em algum momento eu vou ter um câncer. E na verdade, às vezes essa mulher nem tem a mutação. Então, acho que super Sim. importante, inclusive, para isso. E se ela tiver e for uma mutação de alta penetrância, a gente tem que discutir também as medidas que são mais agressivas, como é a mastectomia redutora de risco, como é a oforectomia em pacientes, né, jovens em torno de 40 anos. Mas isso é importante porque vai protegê-las, né? Sim, sim. Mas é o que eu também oriento no consultório, né? A gente também tem que tratar muito o psicológico da paciente nesse momento, porque ela tem que saber o que fazer com o resultado do teste, né? Que eu falo também, não adianta a gente fazer o teste, daí vem positivo, daí bate aquele desespero, o que que eu vou fazer? Então, a gente tem que orientar ela sobre as duas possibilidades, para a gente meio que trilhar um caminho aí do que fazer, independente do resultado, né? Mas é muito importante investigar. Com certeza, não só para a própria filha, mas depois para as próximas gerações, né? E assim vai. Sim. Muito boa a nossa discussão. Eu acho que a gente conseguiu trazer muitas questões aí que a gente no consultório de gineco acaba tendo essas questões. E eu quero agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre o assunto. Não sei se vocês querem complementar com mais alguma questão, alguma outra informação. Não, também acho que foi bem legal a discussão e fica esse recado para não esquecer as pacientes de alto risco no consultório, ainda mais nesse outubro rosa. Gostaria de É, agradecer também a presença e a ajuda de vocês nesse bate-papo, foi muito bacana. Espero que a gente consiga, tirar as dúvidas também de alguns colegas, né, que possam estar nos ouvindo aí. E se precisarem também de alguma coisa, nós estamos sempre à disposição. Obrigada. E eu acho que esse é o espírito, né? A gente trabalhar sempre em equipe aí para a gente poder trazer o melhor para os pacientes, sempre baseado aí na ciência, né? No que a gente tem de atualização, com segurança e para poder trazer tudo isso para o paciente, né? Obrigada, meninas. Este foi então o podcast Sojipa de hoje. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.